Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês um texto do Thomas Sowell que tem como título O uso indevido de estatísticas e discriminação em empréstimos hipotecários. Esse texto, assim como outros que eu trago aqui para o canal, ele acaba tratando e falando a respeito de alguns assuntos ligados à discriminação. E aí tem a ver com política, tem um pouco a ver com economia, tem a ver com questões sociais. O Thomas Sowell é um autor que gosta de tratar desses tipos de assuntos. E são assuntos os quais as pessoas às vezes têm uma ideia um pouco distorcida a respeito. Não que não exista discriminação de minorias e por aí vai. Só que muitas coisas que acabam acontecendo na sociedade têm muitas vezes explicações mais complexas e algumas pessoas acabam querendo automaticamente colocar tudo numa caixinha de discriminação. E daí o Thomas Sowell acaba trazendo argumentos econômicos, dados estatísticos, matemáticos, enfim, para mostrar que muitas vezes existem razões por haver certas diferenças e certas discrepâncias econômicas ou até de tratamento em como determinado processo acontece, e a causa disso não é uma discriminação, é uma xenofobia ou algo nesse sentido, mas sim existe uma razão econômica por trás daquela situação. E aí por isso que eu acho que esses textos são interessantes e eles acabam abrindo muito os olhos de certas pessoas que às vezes caem nesse discurso fácil de ficar dizendo que tudo é exploração, é discriminação, algo do tipo. E também combate aquelas pessoas as quais muitas vezes sabem que estão erradas, mas têm um interesse político em ficar dizendo que tudo é algum tipo de conspiração e essa pessoa é a salvadora da pátria, então vote nela ou dê dinheiro para ela que ela vai resolver magicamente o seu problema. E na verdade o problema tem uma causa muito mais complexa. E é inclusive várias vezes essa mesma pessoa que diz que vai resolver o problema e muitas vezes é quem é a maior propagadora do problema. Às vezes cria o problema ou às vezes não cria, mas amplia esse problema. É aquela velha história. Quebra as tuas pernas para depois tentar te vender muleta. Enfim, vamos para o texto. Nos estudos de candidatos a empréstimos hipotecários, negros e outras minorias foram rejeitados em taxas mais altas do que brancos. Algumas tentativas foram feitas para controlar variáveis não raciais que poderiam ter afetado essas decisões, comparando minorias e brancos nos mesmos patamares de renda. No entanto, qualquer pessoa que já tenha solicitado um empréstimo hipotecário sabe que numerosos fatores, além da renda, são considerados. Um dos mais óbvios sendo o patrimônio líquido dos solicitantes. Outros dados do censo dos Estados Unidos mostram que os negros têm, em média, um patrimônio líquido menor do que brancos nos mesmos patamares de renda. De fato, até mesmo negros, no patamar de renda mais alto, não têm tanto patrimônio líquido quanto brancos no segundo patamar mais alto. Controlar a renda dá apenas a ilusão de comparabilidade. Ilusão essa que foi ainda mais minada pelo fato de um estudo do Federal Reserve amplamente citado sobre disparidades raciais nas taxas de aprovação de empréstimos hipotecários, não controlar, não abordar o patrimônio líquido, ou levar em conta os históricos de crédito dos solicitantes ou suas dívidas existentes. Nem a adequação do colateral foi incluída. Quando um estudo de acompanhamento mais detalhado foi feito para a área de Boston pelo Federal Reserve Bank de Boston, descobriu-se que, na verdade, candidatos negros e hispânicos a empréstimos hipotecários tinham maiores ônus de dívida. Históricos de crédito mais pobres buscavam empréstimos que cobriam uma porcentagem mais alta do valor das propriedades em questão e também tinham mais probabilidade de buscar financiamento para múltiplas unidades habitacionais em vez de casas unifamiliares. As solicitações de empréstimos para múltiplas unidades habitacionais foram rejeitadas com mais frequência entre os candidatos brancos e minoritários, mas obviamente afetam mais a taxa de rejeição entre estes últimos, já que eles solicitavam mais frequentemente empréstimos para tais unidades. Mesmo entre os candidatos cujos empréstimos foram aprovados, e a maioria dos candidatos brancos e minoritários teve seus empréstimos aprovados, os
mutuários minoritários tinham renda apenas de cerca de 3/4 mais alta do que brancos e ativos no valor de menos da metade do valor dos ativos dos mutuários brancos. No entanto, quando todas essas variáveis foram controladas, ainda havia uma lacuna estatisticamente significativa entre a taxa de aprovação de empréstimos para candidatos minoritários e candidatos brancos. Embora substancialmente menor do que no estudo original, enquanto 72% das solicitações de empréstimos de minorias foram aprovados em comparação com 89% para brancos. Quando outras características foram mantidas constantes, 83% das solicitações de empréstimo de minorias foram aprovadas. A diferença restante pode ser expressa dizendo que havia uma diferença residual de 6 pontos percentuais nas taxas de aprovação de empréstimos e que candidatos minoritários foram rejeitados 60% mais frequentemente do que os candidatos brancos, com as mesmas características. Uma vez que uma taxa de rejeição de 17% é 60% mais alta do que uma taxa de rejeição de 11%. O relatório do Federal Reserve de Boston mostra que a última forma de expressar os mesmos fatos foi a diferença residual de 6 pontos percentuais devido à discriminação racial. Após encontrar candidatos negros e brancos a empréstimos diferentes em todas as variáveis relevantes examinadas, podemos presumir que eles devem ser iguais em todas as variáveis restantes para as quais faltam dados. Um teste poderia ser examinar a lógica da hipótese de discriminação e testar suas conclusões contra outros dados empíricos. Por exemplo, se houvesse discriminação racial na concessão de empréstimos e ainda assim a maioria dos candidatos em todos os grupos raciais ou étnicos obtivesse sucesso na obtenção de empréstimos, a implicação seria que os candidatos a empréstimos de minorias teriam que ser mais dignos de crédito do que os candidatos brancos para serem aprovados. E se isso fosse verdade, então as taxas de inadimplência subsequente entre os mutuários de minorias seriam menores do que entre os mutuários brancos. Na realidade, no entanto, os dados do censo sugerem que não há diferença racial nas taxas de inadimplência entre os mutuários aprovados. Quando a principal autora do estudo do Federal Reserve Bank of Boston, Alicia Minell, foi contatada por um escritor da revista Forbes e esta clara implicação lhe foi apresentada, ela a chamou de um ponto sofisticado. Quando pressionada, ela concordou com o ponto feito pelo escritor da Forbes de que a discriminação contra negros deveria se manifestar em taxas de inadimplência mais baixas e não iguais. A discriminação significaria que bons candidatos negros estão sendo injustamente rejeitados. A seguinte discussão se seguiu. Forbes, você já fez a pergunta de que se os inadimplentes parecerem ser mais ou menos os mesmos entre negros e brancos, isso aponta para os mutuários hipotecários tomando decisões racionais? Minelli respondeu, não. Ponto. Minelli não quer repudiar seu estudo. Ela diz a Forbes que, refletindo sobre isso, os dados do censo não são bons o suficiente e poderiam ser mais ajustados. Eu acredito que a discriminação ocorre. Forbes respondeu. Você não tem evidências. Minelli responde. Eu não tenho evidências. Ninguém tem evidências. Aí, Thomas Sowell agora para finalizar. No entanto, essa falta de evidências não impediu uma disseminação generalizada de indignação moral na mídia. Então, pessoal, Thomas Sowell traz muitos assuntos de minorias nos Estados Unidos. Então, minorias geralmente são negros e hispânicos também. Se você vai para os Estados Unidos, aqui do Brasil, ou alguém da Argentina, do México, da Colômbia, é visto como uma minoria lá, né? Então, quando eles falam brancos, aí são geralmente americanos, e negros aí geralmente americanos negros, mas também negros do exterior do país, e hispânicos aí seria o pessoal latino, e aí também outras minorias, né? Podem ser aí asiáticos também, mulheres também podem ser interpretadas como sendo uma minoria ou então um grupo desfavorecido de certa forma, né? Até porque, via de regra, as mulheres costumam ser a maioria da população, então não encaixaria muito bem a definição de minoria, mas talvez aí um grupo
menos favorecido ou desfavorecido. Enfim, o Thomas Sowell gosta de tratar muito desses assuntos, então essa autora e a Minelli, assim como muitos outros, buscam respostas fáceis para certas diferenças que existem na sociedade, e o Thomas Sowell gosta muito de trazer dados e rebater esse tipo de simplificação da realidade, mostrando que muitas vezes existem várias razões por haverem diferenças em empréstimos ou em hipotecas, aí, que é o caso desse texto, ou então para comprar um carro, ou para conseguir um emprego, e por aí vai. E não dá para colocar toda a diferença de resultados simplesmente na caixa da discriminação. Então você tem aí pessoas que têm resultados diferentes, e todo mundo tem um resultado diferente, mas nós temos aí também grupos com resultados diferentes por vários motivos, e algumas pessoas tendem a colocar tudo isso na caixa da discriminação porque essa acaba sendo uma resposta mais fácil e simplória a certos problemas. E de novo, não que não exista, mas tem que ser analisado caso a caso, e muitas vezes o que nós podemos ver em textos do Thomas Sowell, de outros autores, é que a discriminação ela acaba respondendo por uma parcela muito pequena de resultados diferentes. Muitas vezes responde por 1%, 2%, 3% do resultado e 97% do resultado, e muitas vezes 100% do resultado é explicado por outros fatores. Onde existe, por exemplo, uma diferença salarial, mas quando você coloca todos os fatores em jogo, horas trabalhadas, formação e por aí vai, essa diferença salarial praticamente não existe. Então eu trago esses textos para que vocês não caiam em simplificações grosseiras de ficar colocando tudo numa caixinha sem entender mais a fundo as questões, tá certo? Então essa é a minha intenção em trazer esse texto para vocês e espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.